ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor que nos ensina o caminho da vida verdadeira. 25º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos faz o convite a sermos como crianças. Crianças que se entregam totalmente nas mãos do Senhor, que se abrem a acolher o seu projeto. Seguindo a fala de Cristo no último domingo, no próprio Evangelho de Marcos, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, a decisão de colocar-se no seguimento do Senhor comporta, em primeiro lugar, uma decisão de conhecê-lo, ou seja, conhecer o seu projeto, conhecer a sua proposta, conhecer aquilo que ele nos chama, conhecê-lo como nosso mestre e Senhor. Ouvir a sua voz. Por isso é preciso abrir os ouvidos de toda a surdez para que possamos conhecê-lo. Essa palavra ouvida precisa cair no coração e gerar o fruto de decisão. Olhar para mim mesmo e descobrir. Renunciar às minhas vontades, os meus desejos, para colocar-me totalmente nas mãos do Senhor. Fui criado por este Deus no amor como foi criado Adão e Eva. E fugimos das mãos do Senhor porque queremos fazer a nossa própria vontade. E aí na nossa vida começa uma briga entre o certo e o errado. E muitas vezes o errado se torna mais certo do que o certo. A primeira leitura de hoje, tirada do livro de Sabedoria, capítulo 2, versículos de 12 a 20, vai fazer uma grande crítica ao ímpio. E ao ímpio que não deseja viver só a sua impiedade, que não deseja viver só a sua maldade, mas se questiona com a bondade do outro. Se questiona porque o outro é bom. O texto vai nos dizer que o justo questiona a maldade, é o próprio ímpio dizendo, porque ele se opõe ao nosso modo de agir, ou seja, age de outro modo. Ele repreende as nossas transgressões porque ele segue a lei naquilo que ela deve ser seguida. E ele reprova a nossa falta de disciplina porque ele é disciplinado. Mas o texto é interessante porque é um texto que convida a refletir. Aquele que faz errado se incomoda do que faz certo, porque o que faz certo me questiona os meus erros. O bom testemunho transforma, mas também causa muitas contendas. São Paulo VI vai dizer que aquele que se deixou conquistar pelo Cristo e se colocou decididamente nesse caminho, no caminho de seguimento do Senhor, manifesta, testemunha esse Senhor ao mundo, mas também causa contradição. Por que causa contradição? O próprio Jesus diz, eu não vim aqui para trazer paz, eu vim aqui para trazer guerra. Vim aqui para pôr pai contra filho, irmã contra irmão, mãe contra pai, esposo contra esposa. Por quê? Porque o projeto de Deus comporta uma proposta: seguir o Cristo. E este seguimento não são todos que aceitam. Por que não aceitam? Porque deixam-se conduzir pelas próprias vontades. Porque deixam-se conduzir pelos próprios desejos. E assim vivem na impiedade e aí questionam. Por que aquele vive tudo certinho, tão direitinho,
Isso não é certo. Então vamos acabar com ele. Vamos lutar contra ele, vamos destruí-lo. É interessante que São Tiago, seguindo o mesmo caminho do livro da sabedoria, na liturgia de hoje, vai nos questionar sobre o mesmo ponto. Carta de São Tiago, capítulo 3, versículos 16 até o capítulo 4, versículo 3, onde ele nos dirá o seguinte: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentre vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão em que não pedis, e é esta a razão em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Ou seja, as guerras, as divisões, o ódio, o rancor, brotam da onde? Brotam desta não decisão por viver em paz. A paz parece que irrita, a paz parece que cansa. E o fato de estar tranquilo me faz voltar-me contra o outro, ou criticá-lo, ou acusá-lo, ou criticar, ou mostrar que ele não está certo. Enquanto que o que nós buscamos é a paz. E a paz, repito, como disse no início, vai brotar desse seguimento do Senhor, de seguir o Senhor a partir do momento que eu o conheço, porque eu ouço o que ele me ensina, e desse ouvir eu olho para mim, renuncio em mim essas maldades, essas concupiscências, tudo aquilo que me impede para o ruim e me abro ao bom. Aí poderiam dizer, mas padre, isso é muito difícil. É difícil porque nós achamos o ruim mais fácil. Se nós olhássemos a vida pelo bom, nós acharíamos o ruim ruim. Mas não. Como nos pautamos pelo ruim, achamos o bom muito difícil. Não é difícil ser honesto. Não é difícil ser justo. Não é difícil acolher a todos com amor e esperança. Mas é difícil, sim, ser desonesto, mentiroso, injusto, ganancioso. Quem tem paz, a tem porque tem o coração cheio de paz. Quem não tem paz, só planta discórdia e calúnia. O evangelho de hoje, Jesus nos ensina e ensina aos seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Jesus se retira um instante com os seus discípulos para ensiná-los. O Senhor deseja nos ensinar, nos mostrar o que fazer, como nos portarmos, como viver. O Evangelho deve ser essa palavra ouvida para que nos ensine. E o que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Verso 31. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Este ensino se soma com o ensino que ouvimos semana passada, em que o Filho de Deus será morto, sofrerá. Pedro lá tem a coragem de dizer, e Jesus o repreende. Aqui, os discípulos não têm coragem de dizer. E por que não têm coragem de dizer? Podíamos pensar de 2 formas. Isso acontece conosco. Uma primeira, porque não entendemos realmente. Porque realmente a palavra é muito nova, é muito dura, é muito intensa e eu não consigo entendê-la. Segundo, porque eu não quero entendê-la, porque eu traço um outro projeto de vida. Quantas pessoas são chamadas por Deus para servirem,
para serem sinal e preferem fechar os olhos, os ouvidos, a boca, o coração e não se dedicarem ao projeto de Deus. Deus chama, Deus convoca, Deus envia, mas os operários são poucos. Aqueles que respondem são poucos. Aqueles que se decidem são poucos. Por quê? Porque não querem ouvir, porque a palavra do Senhor é dura. E é dura por quê? Porque apresenta uma outra proposta, uma proposta que precisa se transformar, uma realidade que precisa ser nova. Não há como aderir a uma nova vida se eu não construo um novo caminho. E para construir esse novo caminho, essa nova vida, eu preciso me dispor. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso querer viver essa nova vida. Por isso, é preciso fazer-se como criança e não disputar os primeiros lugares. Mas, padre, as crianças também disputam os primeiros lugares. Sim, na sua brincadeira e na sua diversão. Mas aqui os discípulos já são adultos e estão disputando quem vai ser o maior no reino de Deus. Quem deles tem uma maior querência por parte de Jesus e por isso vão ocupar um lugar melhor. Jesus vai dizer, não é assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ou seja, aquele que serve. São Paulo vai dizer, rivalizai-vos no amor. Com certeza, se essa lógica de Cristo estivesse no texto de Tiago, não haveria guerra, não haveria discórdia, não haveria sofrimento, não haveria dor, não haveria brigas, não haveria inveja. Por quê? Porque todos se dedicariam para servir. Com maior empenho, com maior dedicação, com maior amor, com maior coragem. Este é o convite para nós, meus irmãos e irmãs. Fazer-se como criança, vai nos dizer Santa Teresinha, é deixar-se nas mãos de Deus. Deixar-se fazer por Ele. Fomos criados nesse amor e desejamos voltar às mãos do Criador para que Ele nos modele como um barro novo, como um jarro novo, que vai se modelando, tirando as impurezas e vai se acertando e vai se construindo, e aí esse edifício fica assim a cara do Criador e não a nossa. Abrir o nosso coração para acolher o projeto do Senhor. Com certeza existiria pouca fome, pouco ódio, pouco rancor. A vida não seria triste. Nós destruímos o bem e depois achamos estranho vivermos no mal e acusamos a Deus de não nos acolher e de não nos oferecer o melhor. Deus nos oferece o melhor, mas é preciso que você se disponha, é preciso que eu me disponha, é preciso que queiramos entregar-nos totalmente nas mãos desse Senhor. Deixar que Ele faça em nós. E aí descobrirmos que o melhor lugar de todos é o último. Servindo, ajudando, se colocando, se dispondo, dando passos, indo ao encontro, sendo sinal, sendo uma presença, levando o amor, levando a paz, levando a alegria. Realmente esse evangelho deveria estar dentro de uma grande semana de reflexão sobre como eu tenho me portado como cristão. Como aquele que se irrita com o justo, porque sou ímpio e não quero que a minha impiedade seja questionada. Como aquele que, em virtude das vaidades, invejas, brigas, cobiças, só cultivam mais brigas, cobiças e inveja? Ou estamos como aquele que busca o primeiro lugar? Saber a ordem e a organização dos discípulos. Esse reino de Deus virá. Já sabemos que Ele é o Messias, Ele virá nas nuvens. Agora precisamos organizar esse novo governo do Messias.
O governo do Senhor não passa por um projeto de domínio, mas por um projeto de vida, projeto de esperança, projeto de descoberta deste amor de Deus por nós. Que possamos abrir os nossos corações, meus irmãos e irmãs, para ouvirmos o que o Senhor nos fala. Busquemos o último lugar, busquemos ser testemunho, busquemos nos colocar cada dia mais nas mãos do Senhor, para que Ele modele a nossa vida. E ao invés de nos fazermos segundo as nossas concupiscências, vaidades, desejos e projetos, nos abandonarmos ao seu projeto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus te guarde e proteja sempre.